Boa noite. Bem-vindos à segunda aula do segundo módulo de fascinantes personagens da história judaica. Na aula anterior, pelo que eu me lembro, nós falamos um pouco sobre a morte de Sara, o enterro de Sara em Hebron e, eventualmente, o fato de Abraão Avinu, nosso patriarca, voltar a se casar com Hagar, que a partir de agora é chamada na Torá de Keturah. Vejam bem, é um fenômeno que vai acontecer várias vezes na Torá, em várias outras ocasiões, e não só na Torá, como em outros momentos da história universal também. A mesma pessoa, o mesmo personagem, muitas vezes recebe nomes diferentes em épocas ou ocasiões diferentes. Eu vou dar um exemplo que eu não mencionei e eu deveria ter mencionado. Sim. Que é o exemplo de Sara. Sara começou a ser conhecida inicialmente como Sarai. Nós vemos que depois, na ocasião do Brit Milá de Abraham, quando foi a circuncisão de Abraham, ela passa a ser chamada de Sara. E, no entanto, num trecho anterior da Torá, ela é conhecida como Isca, um nome que poucas vezes voltou a ser mencionado, e, curiosamente, é um nome bastante moderno, que se usa muito hoje em dia, que é Jéssica, que veio desse nome Yisca, depois de várias mutações, enfim, ao longo da história, virou Jéssica. Nós vamos encontrar Hagar, essa que seria a segunda esposa, que na verdade já tinha sido de Abraão, como Keturah, porque a palavra significa aquela que está presa, aquela que está fechada. Ela se fechou para outros homens e ela estava apenas ligada com Abraão. Por mais que em algum período da vida de Hagar ela se afastou, foi expulsa da casa de Abraão, ela e Ismael, o seu filho. No entanto, a gente vê que em algum momento posterior ela volta a se conectar com as crenças, com os ensinamentos de Abraão, a ponto de ela não querer se ligar com mais ninguém, e Yitzhak, o outro filho, o filho de Sara, depois do falecimento da mãe, vai buscar Hagar, e ela volta e se torna novamente a esposa de Abraão, só que agora com o nome de Keturah, aquela que se fechou para os outros e que eventualmente voltou àquilo que ela era antes, aquilo que originalmente ela tinha se tornado como uma seguidora dos ensinamentos de Abraão. Nós também comentamos na aula anterior o fato dos 6 filhos de Keturah terem ido para Eretz Kedem, que seria uma terra em algum lugar do Oriente, e que, de acordo com Rav Menashe ben Israel, um grande sábio do século XVII, ele teria traçado o caminho, vamos dizer assim, desses filhos para a Índia, para o Extremo Oriente, onde eles teriam pregado ou propagado as ideias de Abraão e o misticismo que Abraão conhecia. Abraão também conhecido como o eventual
compilador ou autor do Sefer Yetzirah, um livro de Kabbalah muito profundo, e que eles teriam levado os conhecimentos místicos lá para o Oriente e que, infelizmente, com o passar do tempo, esses conhecimentos foram deturpados, foram usados para idolatria e perdeu-se, então, a pureza, a pristina original desses ensinamentos. Esse seria o motivo pelo qual, eventualmente, os sacerdotes que seguiam nesses ensinamentos místicos eram chamados, ou foram chamados de Brahmanes, ou Brahman, e que, de acordo com Rav Menashe Ben Israel, seria uma corruptela de Avraham, Braham, só que aí eles perderam o Aleph, e o Aleph indica o único, o Deus único, eles perderam o conceito de Deus único, por isso, então, eles teriam se ligado com a idolatria, mas os conceitos místicos, de alguma maneira, permaneceram ali. A ideia de meditação e outras ideias de reencarnação, enfim, outras ideias que, de uma certa forma, parece que eles compartilham com o judaísmo, mas, no entanto, eles estão distorcidos por causa das crenças de idolatria. Abraham, depois desse episódio, depois que ele faz o enterro de Sara em Hebron, e é curioso porque Abraham, ele naquele momento não vivia em Hebron, ele vivia em Be'er Sheva. Para aqueles que estão com a apostila 2, vocês vão ver que eu coloquei um mapinha, eu espero que ele esteja claro o suficiente, onde a gente vê que Be'er Sheva é relativamente distante de Hebron, e Be'er Sheva fica praticamente no deserto. Então, aqueles ensinamentos que nós temos de Abraham, de que Abraham dava de comer para aquelas pessoas que estavam no deserto, tem a ver com o fato de ele ter vivido em Be'er Sheva. E ali, então, as pessoas poderiam se aproximar de Abraham, ele poderia, então, passar a eles seus ensinamentos e poderia também lhes dar de comer e beber. Muito bem. Abraham, em Be'er Sheva, enterra sua esposa em Hebron, e como nós já dissemos, Hebron era um lugar muito especial porque no local onde ela foi enterrada, estavam enterrados Adão e Havá, Adão e Eva. Um rápido parênteses, que eu acredito que não foi mencionado na aula anterior, num livro que foi publicado em 1973, chamado Life After Life, o psicólogo americano Raymond Moody registra uma série de experiências de near-death experience, de quase morte. E nessas experiências, ele observa que as pessoas, quando sentem e foram declaradas mortas por um tempo e depois voltaram à vida, essas pessoas têm uma experiência na qual elas se veem atravessando um túnel. Posteriormente, esses registros que Raymond Moody fez no seu livro, de aquilo que a alma vê depois que ela sai do corpo, foram publicados num outro livro do Rav Chaim Alevi em Israel, naquela época, onde Rav Chaim Alevi diz que tudo aquilo que o Dr. Raymond Moody publicou no seu livro, na verdade, é um paralelo daquilo que consta no Zohar sobre a trajetória do nível Nefesh, do primeiro nível da alma, e que no momento em que a alma deixa o corpo, ela passa por um túnel. E esse túnel seria o local onde Sara está enterrada, não só Sara, como posteriormente Abraham, Yitzhak, Yaakov, nossos patriarcas, e as nossas matriarcas, com exceção de Rachel, enfim. Por quê? Porque ali é uma gruta, é um túnel, e todas as almas, antes de sair desse mundo, elas prestam contas a Adão e Havá, a Adão e Eva, antes de saírem deste mundo. Então, essas almas teriam uma visão desse túnel que seria a Me'arat HaMachpelah, a gruta de Machpelah. Seguindo. Abraham, depois desse episódio com o enterro de Sara e a volta de Agar, enfim, os filhos, nós vamos encontrar Abraham preocupado agora em casar o seu filho Yitzhak, como já mencionamos, e aí então ele manda o seu
servo Eliezer. Eliezer, que era de Damasco, vai encontrar uma esposa para Yitzhak em Haran, no lugar onde a família de Abraham vivia. Dali ele traz Rivka, que era muito jovem, mas era extremamente ciente do seu lado espiritual, diferente dos outros membros da família de Abraham, que moravam em Haran, e fica, como a gente já disse antes, norte da Síria, sul da Turquia, hoje em dia seria um vilarejo, enfim. E quando Rivka volta com Eliezer para se encontrar com Yitzhak, nós encontramos uma cena curiosa, onde ela está montada num camelo, junto com Eliezer, e aí Eliezer vê alguém meditando no campo à tarde. E ela pergunta quem é essa pessoa que parece ser uma pessoa muito elevada, muito iluminada, que está aqui no campo meditando. E aí, então, Eliezer diz, sim, esse é o seu marido, meu senhor Yitzhak, é com ele que você vai se casar ou está casada. E aí, então, Rivka se cobre com um véu e, eventualmente, a partir daí, nós encontramos o casamento de Yitzhak com Rivka e ela passa a ocupar o lugar de Sara. Como já mencionamos antes, todos os milagres que aconteciam antes com Sara passaram a acontecer agora com Rivka. Desse ponto em diante, nós vamos passar agora para o segundo par de patriarcas. Nós temos agora Yitzhak e Rivka. Sara já faleceu. Abraham está preocupado não só com aqueles 6 filhos que ele despachou para o Extremo Oriente, mas, curiosamente, nós vamos encontrar Abraham preocupado também com Ismael. O Midrash registra 2 visitas de Abraham para Ismael, que se encontra em algum lugar no deserto próximo do Egito. Apesar de Ismael estar distante da família e ter seguido por um caminho diferente, Abraham não deixa de se preocupar com Ismael, e o Midrash nos conta que na primeira visita que ele faz a Ismael não está em casa, ele encontra a esposa de Ismael, e ao chegar na casa de Ismael, a esposa não serve absolutamente nada para Abraham. Abraham percebe que ela não é exatamente uma pessoa que segue nos caminhos de Abraham, que sempre está preocupado com bondade, sempre está preocupado em passar, alimentar, enfim, o bem-estar daquelas pessoas que se hospedam na sua casa. E aí, então, ele pede a ela, diga, por favor, para o dono da casa, Ismael, no caso, que a soleira da sua casa não está muito boa. Está na hora de trocar. Tudo bem. Ela não entendeu a mensagem. Muito bem. Mais tarde, Ismael volta para casa, encontra-se com a sua esposa e ela diz, teve um homem velhinho que veio aqui, descreveu, e ele logo entendeu que se tratava do pai dele, de Abraham, e ele me deixou um recado muito estranho. Ele falou qual o recado. Ele disse que a soleira da casa não está muito bem, está na hora de trocar. Ismael parou, pensou, me descreve como é que foi a visita, o que aconteceu. E ela descreveu a cena e Ismael percebeu que ela não foi uma boa anfitriã, não hospedou a visita da forma adequada. E ele começou a perceber mais que ela também tinha outras coisas que não agradavam muito a Ismael. Depois de um tempo, Ismael realmente levou a sério o conselho de Abraham e ele se separou dessa esposa. Passa mais um tempo, Abraham vai fazer a sua segunda visita ao seu filho Ismael para ver como é que estão as coisas, e novamente ele não encontra Ismael em casa. A Torá nos descreve Ismael como um arqueiro, uma pessoa que está no campo atirando, enfim, caçando, então não era incomum que ele não estivesse em casa. E aí então Abraham chega para essa pessoa que está agora na casa de Abraham, a segunda de Ismael, a segunda esposa de Ismael, e lhe diz onde está o dono da casa. O dono da casa está no campo, mas o que eu posso lhe fazer, o que eu posso lhe servir? Eu posso lhe servir água, posso lhe servir alguma coisa para comer, enfim, e ela realmente foi uma boa anfitriã, tentou servir de tudo do melhor para Abraham. Abraham não estava muito interessado nisso, mas ele ficou feliz em saber que a esposa atual de seu filho Ismael era alguém mais generoso, uma pessoa
que se preocupava mais com os outros, e Abraham então deixou uma mensagem, um recado. Por favor, diga ao dono da casa que esteve aqui um velhinho e ele disse: a soleira da sua casa é muito boa, mantenha ela. E então, quando Ismael volta, ele ouve da sua esposa que apareceu um velhinho e deixou um recado muito estranho, e ele entendeu que ela recebeu Abraham muito bem, e é por isso que Abraham estava agora feliz, e isso deixou Ismael também feliz de que o pai aprovava essa segunda esposa dele. Enfim, a gente vê que teve ainda alguma conexão entre Abraham e Ismael. Vou fazer um rápido parênteses, porque nos livros místicos, nos livros de Hassidut, se fala muito sobre a ideia de que Abraham personificava o conceito de Chesed, de bondade divina. Ele é o Chesed ambulante aqui na Terra. E nos livros que falam sobre os conceitos místicos, se fala que existe Chesed no lado, no âmbito que está ligado com Deus, e também existe Chesed, existe bondade no lado oposto. O que pode parecer uma coisa muito estranha, porque nós imaginamos que alguém que é generoso é alguém do bem, alguém que está ligado com Deus. E alguém que não é generoso, aí sim é alguém que não estaria ligado com algo mais divino. No entanto, os livros nos explicam que é possível que exista generosidade, que exista até mitzvot, vamos chamar assim, coisas boas, certas virtudes, mas que não estão necessariamente ligadas com Deus. E o exemplo que se dá nos livros é a bondade de Ismael. Ismael seria o Chesed de Abraham do outro lado, do lado que não estava ligado com Deus. Uma vez que Ismael, como nós dissemos antes, se afastou de Abraham, se afastou de um Deus único, e ele passa então a praticar o que ele aprendeu com Abraham, mas distorcido, de uma forma que não é igual àquilo que Abraham ensinou, de uma certa forma, como a gente viu também com os outros 6 filhos de Keturá, que eventualmente se perderam a noção de um Deus único. No caso de Ismael, o que os livros comentam é que existe entre certos povos do Oriente que se consideram descendentes de Ismael, como, por exemplo, os povos árabes, existe uma tradição de hospitalidade, que seria originária de Abraham. Abraham teria ensinado a esses povos a serem hospitaleiros, como ele era hospitaleiro na sua casa. E eu vou dar só um exemplo que pode não ser o melhor exemplo, eu espero que as pessoas entendam que é apenas para ilustrar a possibilidade da bondade ser distorcida, e eu não estou generalizando, não estou querendo dizer que todos os membros dessa tribo que eu vou mencionar agora são assim. Sabe-se, conhece-se os beduínos. Beduínos é um povo nômade que circula pelo deserto, tem a sua tenda, e eles são extremamente hospitaleiros. Quando você entra na casa de um beduíno, você é rei, você é tratado como rei. O que, de uma certa forma, reflete essa tradição que eles aprenderam de Abraham. No entanto, existe um costume oriental, árabe, muçulmano, não sei, enfim, muito curioso, o pessoal da ala Sfaradi deve estar mais ciente do que eu vou falar do que eu mesmo, talvez eu esteja falando alguma coisa não muito correta, por favor que me corrijam. Entre os árabes, o costume é ser hospitaleiro, servir uma grande refeição, e ai de você, se você não arrotar no final. Que é um costume um pouco estranho para aqueles que estão acostumados com a etiqueta ocidental. Não é exatamente o tipo de coisa que se espera de alguém que está sentado à mesa. No entanto, entre esses povos, o costume é de que quando a pessoa finalmente arrota ao final da refeição, isso é um sinal de que ela está cheia, satisfeita, o anfitrião tratou-a muito bem. E imediatamente, quando a pessoa arrota no final da refeição, as pessoas, membros da casa, muito felizes, declaram sartén, saúde, finalmente estamos felizes agora que você, enfim, está plenamente servido.
A ideia aqui é de que a visita ela está sendo bem tratada para dar crédito ao anfitrião. Ai da visita se ela não comer e não arrotar, porque parece que ela está fazendo uma desfeita com o anfitrião, dizendo que ele não a serviu adequadamente. É como se eu estivesse falando que não fui bem servida, não estou satisfeito. Tá? O que pode causar a ira dos membros da casa, o que pode não ser muito agradável para a visita que se encontra ali, mas enquanto ela estiver na casa, nada de mal lhe acontecerá. Coitada dela quando sair da tenda, porque aí pode, enfim, pode acontecer uma série de coisas. Que esse seria uma forma como os livros escrevem a bondade sendo distorcida, a bondade sendo usada para dar crédito ao anfitrião apenas, e não para fazer o bem àquele que está sendo servido. Enfim, isso teria alguma coisa a ver com Ismael. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Nós vamos encontrar que, como a gente já mencionou antes, Abraham, eu acho que eu não mencionei isso, então vou mencionar agora. Abraham, ele esteve um período com Sara, ainda viva, em Gerar, sob um rei filisteu, chamado Avimelech, onde ele eventualmente foi avisado por Deus, esse rei, que ele não poderia pegar a Sara, porque ele sequestrou a esposa de Abraham, e já era a segunda vez que isso acontecia com ela, por causa da beleza dela, enfim. E aí, então, ele a liberta, e Abraham dá uma bênção para Avimelech, ele tem filhos, enfim. Abraham passa a viver próximo de Gerar, porque era uma época difícil, enfim, e ele cava uma série de poços. Depois Abraham se afasta, mas ainda está em território filisti, e ele passa a viver em Beersheba. Um período mais tarde, o Avimelech e o seu general Fichol vão visitar Abraham e querem fazer um pacto, porque Abraham está sendo muito bem sucedido materialmente, e eles querem fazer um pacto de aliança com ele, para um pacto de não agressão. E Abraham aceita fazer esse pacto, mas ele antes reclama que todos os poços que eu cavei, os Plishtim, os membros da sua tribo aí, taparam. E esse poço que eu cavei aqui em Beersheba, eu quero agora que vocês me deem uma garantia que ele vai ser meu, não vai ser tapado, não vai ser molestado. E ele pega 7 ovelhas e ele faz com eles um juramento. Jurem, porque 7 é Sheva, e também Shava significa juramento. Essas 7 ovelhas que eu estou dando para vocês é um sinal do juramento, do pacto que tem entre nós, de que nós não vamos nos agredir, mas que também esse poço é meu, e daí vem o nome dessa cidade no final do deserto de Israel, chamada Be'er Sheva, o poço da promessa, do juramento, ou o poço das 7 ovelhas, onde foi feito aquele juramento, enfim, naquele local. E, curiosamente, esse pacto de não agressão vai acabar afetando o futuro do povo judeu indiretamente. Um dos membros dessas tribos Plishtim era a tribo dos Yevusim. Yevusim é um dos 7 povos que habitam a terra de Israel, e os Yevusim tinham posteriormente conquistado Jerusalém. E por causa desse pacto de não agressão entre Abraham e Avimelech, que se estendia por várias gerações, os Yehudim não puderam conquistar Jerusalém, porque enquanto estava válido esse pacto, os Yehudim não poderiam, então, agredir, vamos chamar assim, os membros da tribo de Yevusi, o que só foi possível acontecer mais tarde, na época do rei Davi, que a gente vai ver Bezrat Hashem mais adiante, mas a gente vê aqui que tudo que os nossos patriarcas fizeram tiveram um efeito muito de longa distância, de muito prolongado na história do povo judeu. Depois desse episódio, nós vamos agora para a casa de Yitzhak e Rivka. Yitzhak e Rivka estão morando ali em Beersheba, e
durante muitos anos, eles não têm filhos. Eles rezam, pedem a Deus para ter filhos, e, finalmente, Yitzhak tem filhos com sua esposa Rivka. Pergunta-se por que, eventualmente, Yitzhak não seguiu o mesmo caminho que o seu pai, porque ele não pegou uma outra esposa com a qual ele poderia ter filhos, como no caso de Yitzhak, que pegou uma outra esposa. E a resposta que nós temos, curiosamente, é que o motivo de ele não pegar uma outra esposa além de Rivka é porque ele é um korban. Como nós explicamos anteriormente, Yitzhak é um sacrifício ambulante. Ele foi elevado a Deus num altar na montanha de Moriá, no Misbeah, no altar que Abraão fez no teste que ele passou, que a gente comentou anteriormente. Então, Yitzhak não poderia se envolver com outros povos, com outras nações, vamos chamar assim, porque ele estava consagrado a Deus, consagrado à nação judaica. Então, ele também não poderia se casar com mais alguém, então ele permaneceu ali com Rivka e, eventualmente, ele teve gêmeos. Rivka ficou muito abalada, não pelo fato de ela ter engravidado, mas pelo fato de ela sentir algo muito estranho. Ela sabia que alguma coisa de incomum estava acontecendo com ela. Por que isso? Porque Rivka, quando ela passava por templos de idolatria que haviam na terra de Canaã, de outros povos, algo dentro dela se mexia. E quando ela passava pela Academia de Estudos das Leis Universais, do Shevet Tzot Menor, de Shem, de Ever, que estava lá no Monte Moriá, lá em Shalem, a cidade de Shalem, também ela sentia que algo se mexia dentro dela. E ela interpretou isso como, será que o filho que está dentro de mim é uma pessoa tão indecisa que ora ele quer se voltar para a idolatria e ora ele quer se voltar para Deus? Ela não sabia como interpretar o que estava acontecendo com ela. Toda mãe tem uma certa intuição materna, e aí então Rivka vai procurar Shem, Ever, enfim, a academia que está em Shalem, para saber, afinal de contas, o que é isso, porque ela tem essa criança que se manifesta de formas tão antagônicas. Uma hora ela parece estar animada com a idolatria, Deus nos livre, outra hora ela parece estar animada com Deus, com a ligação com algo mais espiritual. Isso antes da criança nascer, isso ainda na gravidez. E nesta academia, Shem diz para Rivka, fique tranquila, você não tem um filho, você tem 2 filhos. Um deles parece estar mais voltado para o material e o outro parece estar mais voltado ao espiritual. Daí o porquê um se manifestar num momento e o outro se manifestar num outro momento. Muito bem. Rivka dá à luz e tem gêmeos. Esses gêmeos, como todo mundo já deve conhecer a história, estou apenas tentando resumi-la, um deles vai nascer, nasce, e é o primogênito, mas agarrado no calcanhar dele, nós temos o segundo, que parece que queria nascer antes, e estava tentando, por assim dizer, puxar o seu irmão, mas ele acaba nascendo por segundo. O primeiro que nasceu era extremamente cabeludo, peludo, enfim. A descrição que a gente tem é de que ele eventualmente seria Gindi, seria ruivo. Enquanto que o segundo filho não tem tanto cabelo, não é tão peludo. Enfim. O primeiro foi chamado de Esav, que significa ele nasceu pronto, nasceu
completo. Tá? A questão do ruivo, não ruivo, ainda tenho que pesquisar melhor, não está uma coisa muito clara. Depois a gente vai ver por quê. E o segundo filho, que não é o primogênito, passa a se chamar Yaakov. Yaakov, por quê? Porque ele pegou no Akev, no calcanhar do seu irmão. Muito bem. Os dois nascem, os dois crescem, e de imediato se percebe a diferença entre os dois. Yaakov é um filho que se dedica ao estudo com o seu pai Yitzhak. Enquanto que Esav é o homem do campo, é um caçador, é alguém que está em busca de aventuras, é alguém que não está muito ligado com os ensinamentos de Yitzhak. E a Torá nos diz que, curiosamente, Yitzhak se apega mais ao primogênito, apesar das nítidas qualidades de Yaakov, o mais novo, que é o discípulo, é o que estuda, é o que se dedica mais aos estudos. E a gente vai encontrar muitas informações curiosas no Midrash, em outros trechos da Torá, que nos indicam que o filho mais velho, Esav, no fundo, não era exatamente uma flor que se cheire. Ele não tinha um comportamento muito louvável. Ele era um caçador, mas infelizmente ele também era um assassino, coisa que o pai não sabia ou não lhe foi revelado, pelo menos, esse fato. Por outro lado, Esav é uma pessoa que cuida extremamente da mitzvah, cumpre plenamente o mandamento divino de honrar os pais. E ele trata o pai com não apenas um carinho, mas com um respeito impressionante. Impressionante. Yitzhak realmente se impressiona, não só com isso, quando o filho Esav percebe que tem certas coisas que agradam o pai, por mais que essas coisas contradigam a sua natureza, ele procura fazer aquilo que pode para agradar ao pai e para obedecer a tudo aquilo que o pai diz. Vamos correr um pouquinho para frente. Só para que fique no registro. Nós temos agora 3 gerações. Abraham ainda está vivo. Yitzhak já tem os seus filhos e eles praticamente convivem juntos. Pelo registro da Torá, nós sabemos que Abraham, Yitzhak e Yaakov, os nossos 3 patriarcas, conviveram juntos ao longo de 15 anos. Ou seja, até os 15 anos de idade, Yaakov teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Abraham e de aprender também com Abraham. Muito bem. Nesse momento, nós vamos encontrar, aos 15 anos de idade, Yaakov está na tenda, fazendo seus estudos, compenetrado, e Esav está no campo. Esav, de acordo com o que o Midrash nos revela, no campo descobre um nobre, que ele não conhece, mas ele reconhece que é alguém que aparentemente tem algo de muito especial. Ele usa uma roupa que faz com que os animais praticamente se ajoelhem perante ele. Não sei se a palavra é essa, mas ele intimida os animais com essa roupa. Isso chama muita curiosidade de Esav. Eventualmente, Esav acaba assassinando esse homem e tomando posse desta roupa. Essa é uma roupa que vai aparecer nos relatos da Torá mais adiante. Mas essa roupa já esteve nos relatos da Torá no início da criação do mundo. Nós encontramos no momento em que Adão e Eva, comeram do fruto do paraíso, enfim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do Pri Etzadat, Tovará,
que ele já explicou anteriormente que não era a maçã. Deixar bem claro, era qualquer coisa menos maçã. Podia ser uva, podia ser trog, podia ser figo, enfim, maçã não. Muito bem. Logo após esse episódio, eles percebem que eles estão despidos e eles procuram se cobrir. A Torá descreve que eles cobrem com folhas de figo, enfim, fazem uma cinta, um cinturão com folha de figo. Mas depois a Torá descreve que Hashem lhes deu kutnot or, roupas feitas de couro, roupas divinas. E essas roupas, eventualmente, vão passar de geração a geração, até que elas caem nas mãos de um conquistador chamado Nimrod, que nós já mencionamos antes, que foi aquele que jogou Abraham na fornalha por não querer acreditar que Nimrod era Deus, por desafiá-lo e dizer que existe um Deus único e invisível. Muito bem. Nimrod era esse homem aristocrático, nobre, que estava no campo, com o qual Esav luta e acaba roubando essa roupa, assassinando o Esav e roubando esta roupa para si. E essa roupa vai ficar na posse de Esav durante um tempo, como nós vamos ver mais adiante, bem mais adiante, na história de Moshe Rabbeinu, que um cajado que também passou de geração em geração vai eventualmente passar as mãos de Moshe Rabbeinu. Mas isso eu vou deixar bem mais para frente. Nós estamos ainda em Yitzhak e Yaakov. Vamos lá. Nesse mesmo dia em que Esav está no campo, resolvendo essa questão da roupa, a roupa divina que estava na posse de Nimrod, acontece uma tragédia na família. Falece Abraham. Abraham faleceu aos 175 anos de idade e ele vai ser enterrado aonde? Ao lado de Sara. Abraham comprou um terreno, como a gente já mencionou antes, em Hebron, a Merata Marpelá, aquela gruta de Marpelá, onde ele enterra sua esposa. Aonde vocês acham que iam enterrar Abraham? Obviamente, ao lado de Sara, na Merata Marpelá, na gruta de Marpelá. Ou seja, Hebron, o local onde está enterrado Abraham, pertence, na verdade, a Sara, porque ele foi comprado por causa de Sara. Ela ia ser enterrada lá, ele queria enterrá-la lá, onde estavam enterrados Adão e Havá. Consequentemente, a posse de Hebron é de quem? Dos descendentes de Sara, dos descendentes judaicos, vamos chamar assim, de Abraham, de Yitzhak. Curiosamente, séculos depois, os árabes tomam posse, os muçulmanos, enfim, tomam posse de Hebron e declaram que a Merata Marpelá, a gruta de Marpelá, é uma mesquita, a mesquita de Ibrahim, o nosso patriarca Abraham, que eles chamam de Ibrahim. E eles declaram não apenas que a gruta é deles, como é proibida a entrada de judeus nessa gruta. Eles só podiam entrar até o 7º degrau da entrada dessa gruta. Isso durou 4 séculos. Todo o período do domínio do Império Otomano, dos turcos, os judeus não podiam. E antes também, com os árabes, os judeus também não podiam nem entrar na Merata Marpelá e rezar no túmulo dos nossos patriarcas que estão enterrados ali. Isso é apenas uma curiosidade para a gente entender como que a disputa para os nossos patriarcas é grande entre os outros povos também. Muito bem, Abraão vai ser enterrado na Merata Marpelá. E nesse dia, Yitzhak, o filho de Abraão, está de luto. O costume judaico é de que a primeira refeição que se serve a uma pessoa que está de luto é uma refeição constituída de algo redondo. Em alguns lugares, por exemplo, costume entre os faradim, servir lentilha como
no relato bíblico que está aqui em referência que nós vamos ver já, a Esav. Entre Ashkenazim, de modo geral, o costume é servir ovos cozidos, ovo duro. Sim? Muito bem. Eu vou sugerir apenas um motivo, não que eu tenha pesquisado a fundo, mas isso é provável. É provável que na Europa oriental não houvesse lentilhas durante o período em que os judeus viveram ali, então, obviamente, eles não puderam usar as lentilhas, então eles passaram a usar um outro objeto redondo como a primeira refeição que se oferece a alguém que está de luto. Mas a questão não é essa, a questão é por que esse costume de servir algo redondo, fechado, enfim, como a primeira refeição para alguém que está de luto. E não só isso, a pessoa que está de luto, ela própria não cozinha, ela é servida, a primeira refeição tem que ser servida por alguém de fora. Por que isso? E a resposta é porque o costume judaico no luto é, quando alguém está de luto, ela não está em condições psicológicas, necessariamente, de conversar com ninguém. Talvez sim, talvez não. Se nós queremos, de alguma maneira, ser úteis a alguém que está de luto, nós temos que respeitar esse momento. E nesse momento não há palavras que a gente possa dizer que possam consolar a pessoa que está de luto. Consequentemente, o costume judaico é ficar em silêncio. E a pessoa que está de luto, se ela estiver com disposição, ela vai falar com os outros. Se ela não estiver com disposição, ela vai permanecer em silêncio e tudo bem. Não precisa falar nenhuma frase linda e maravilhosa para consolar a pessoa, porque nem sempre a gente vai ter uma frase, nem sempre vai existir uma frase que possa ser dita que traga consolo para alguém que está de luto. Consequentemente, a ideia de servir um alimento fechado, redondo, transmite a ideia de que nós temos um ciclo. Uns nascem, crescem, casam, têm filhos e outros morrem. Esse é o ciclo da vida. O ciclo da vida é algo redondo. Nós não temos coragem, e talvez a gente também não esteja no momento mais adequado para dizer para alguém que está de luto, é a vida. Em algum momento as pessoas falecem. Mas a gente faz isso de uma forma muito discreta, servindo a elas um alimento redondo. Outra explicação é de que o alimento redondo não tem abertura, não tem boca, e a pessoa que está de luto também não tem boca, e caso ela não queira falar, nós vamos respeitar. Não é talvez o momento de se conversar, então a gente vai apenas fazer a nossa parte. Uma vez que faleceu Abraham, Yitzhak estava de luto. Rivka estava a seu lado. E Yaakov estava servindo a refeição de consolo, lentilhas, para Yitzhak. O que é muito curioso. Para quem conhece a cultura oriental, sabe que dificilmente homens, pelo menos nessa cultura, cozinham. Se ele estava fazendo isso, é porque havia algo maior do que simplesmente culinária. Ele não estava querendo bancar o chefe, nem estava fazendo nenhum concurso desse tipo, e sim, ele estava cumprindo a mitzvah de consolar os enlutados com a primeira refeição, servindo lentilhas. Por que Yaakov? Porque Esaú não estava lá. Na verdade, pelo que a gente encontra em vários lugares da Torá, a função de servir, a função de estar à disposição dos pais, era principalmente do primogênito, a tal ponto que o primogênito era considerado o filho consagrado a Deus, o sacerdote da família,
como nós vamos ver mais adiante, que originalmente os sacerdotes do povo judeu eram os primogênitos. Depois passaram a ser os Kohanim, os descendentes de Aharon. Então, aqui no caso, a função de servir o pai, enfim, tudo que estava sendo feito por Yaakov era de Esav, que era o primogênito. Mas Esav estava muito longe, caçando, roubando a roupa do Nimrod e outras coisas interessantes, mais interessantes para ele do que o que estava acontecendo na sua própria casa. Quando Esav volta do campo, cansado, esgotado, ele pede a Yaakov, por favor, me dê algo de comer. Por que ele não pede para a mãe? Afinal de contas, quem cozinhava em geral era a mãe. De repente ele está pedindo para o Yaakov, me serve uma comida? Porque ele viu uma cena estranha. Ele viu Yaakov fazendo lentilhas. Falou, bom, já que você já está com a comida aí, passa para mim. Ele nem se deu conta da raridade do momento, como Yaakov estava cozinhando, porque ele é o estudioso, ele é o homem que está nas tendas, está se dedicando a coisas mais espirituais, e está aí agora cozinhando. E Yaakov tenta esclarecer ao Esav, mano, vovô faleceu, Yaakov faleceu, Abraham faleceu. Esav não quer nem saber. Eu estou com fome. Despeja esse prato de lentilhas goela abaixo. Eu vou abrir a boca, eu não quero nem ter o trabalho de pegar uma colher e colocar dentro do prato para comer. Joga, eu vou abrir a boca, você despeja essas lentilhas, eu estou com fome. E é nesse momento que nós vamos encontrar um episódio bastante curioso. Yaakov olha para Esav nesse momento e diz, que primogênito é esse que não quer cumprir a sua função? E aí então Esav diz, ok, eu tenho que ficar aqui cozinhando? Eu tenho que ficar aqui fazendo, é para isso que eu sou primogênito? Não quero isso não. Pode ficar contigo. Você pode pegar todas as funções de primogênito, que você quiser. Eu não preciso desse tipo de situações. Virar sacerdote? Não é para mim. Isso não me interessa. Então Yaakov diz, tudo bem, você me oferece, você me passa a sua primogenitura em troca desse prato de lentilhas que você tanto quer, a ponto de você não querer fazer a tua função, que é servir ao seu pai que está de luto? E ele diz sim, plenamente, pode levar, passa a lentilha, rápido, estou com fome. E esse é o episódio da venda da primogenitura. Aonde, no fundo, o que acontece é que Yaakov resgata algo que ele almejava possuir há muito tempo, que era a linhagem espiritual da família. Uma vez que Esav era o primogênito, ele estaria escalado originalmente a ser o sacerdote da família, mas ele não tinha nenhuma vocação para ser o sacerdote. Por outro lado, Yitzhak olha Esav como aquele filho meio rebelde que precisa de mais atenção, justamente por ele ser um pouquinho mais rebelde. Passam-se vários anos. E aos 123 anos de idade, Yitzhak sente que talvez seja o momento de ele dar uma bênção final aos seus filhos. Sua mãe faleceu aos 127 anos de idade, ele já está chegando próximo dessa idade também, quem sabe? Só que a essas alturas, Yitzhak está cego. E existem várias explicações de por que Yitzhak estaria cego. Uma explicação tem a ver com o momento em que ele foi sacrificado no Har HaMoriah. Outra explica, os anjos teriam chorado, isso teria afetado os olhos de Yitzhak de alguma forma, o que a gente vai ver um pouquinho melhor mais adiante, se Deus quiser. E outra explicação é de que Esav tinha esposas,
E essas esposas de Esav eram pessoas que praticavam idolatria. E a fumaça dessas oferendas teria cegado a Yitzhak. Yitzhak era um corban ambulante. E o fato de ele se expor a qualquer coisa levemente relacionada com idolatria afetou a ele profundamente, a ponto de ele perder a sua visão. Então, Yitzhak, nesse momento, está cego. Curiosamente, como nós já mencionamos antes, Yitzhak resolve se casar aos 40 anos de idade. Porque meu pai se casou aos 40, eu também vou me casar aos 40. Mas antes disso, ele tinha aprontado já muita coisa. Não vamos entrar no mérito da questão, afinal de contas, os personagens que a gente quer focar são os positivos. E aí, então, nós vamos encontrar Esav entregando aquela roupa especial de Nimrod, a roupa que Hashem fez para Adão e Havá, nas mãos de Rivka, da sua mãe. Esav já é um marmanjão de mais de 40. Ele tem que entregar a roupa dele para a mãe guardar e não deixa no seu armário, ou não deixa com a sua esposa, com a sua família? Sim. Porque Esav era do tipo que gostava de viver perigosamente. E as esposas que ele escolheu não eram exatamente pessoas muito idôneas ou confiáveis, mas que produziam muito action, muita excitação, e isso ele gostava. Por isso que ele gostava de viver perigosamente, a ponto de ele ter que esconder o que ele chamava de seus tesouros na casa da mãe, com Rivka. E essa roupa vai parar no armário de Rivka. Muito bem. Yitzhak chama o seu primogênito, Esav, e diz a ele: eu quero lhe dar uma bênção especial. E essa bênção, eu preciso estar devidamente inspirado para dar. Para isso, eu quero que você me traga uma refeição especial. Você vai, casse um animal kasher no campo e venha me dar essa refeição do jeito que eu gosto que você a faça. Enfim, e Esav, então, vai ao campo buscar o animal. Antes que ele vá ao campo, seu pai, Yitzhak, lhe diz: leve as facas para afiá-las. Afiar uma faca na outra. Porque eu quero que você abata isso da forma kasher, que afinal de contas ele já tinha um conhecimento do kasher por profecia. Muito bem. E Esav vai ao campo. Nesse meio tempo, Rivka se vira para o seu filho Yaakov e diz: Yaakov, eu quero que você seja abençoado por Yitzhak. Nós já falamos antes que Yitzhak dedicava uma certa atenção especial a Esav, provavelmente na esperança de trazê-lo de volta para o bom caminho. Ou por ele ter um potencial talvez até maior, mas esse potencial estar mal direcionado. Espiritualmente, os nossos livros dizem que a alma de Esav era originária do mundo de Torro, do mundo de energia cósmica do caos, que é uma energia sem direção, mas uma energia muito elevada e muito intensa. Yaakov tem uma alma do mundo de Tikkun, do mundo da energia canalizada adequadamente, que talvez não seja tão intensa quanto a de Esav. Rivka é uma mulher ativa. Curiosamente, nós mencionamos antes que ela ocupou plenamente o lugar de Sara, a tal ponto que a Torá nos diz que quando ela casa com Yitzhak, eles se unem e com o passar do tempo cresce o amor. Que é uma forma judaica de encarar o conceito de casamento, no sentido que não é preciso nem necessário que haja paixão
em que o casal começa a conviver e a compartilhar os seus valores, que é o que acontece entre Yitzhak e Rivka. Rivka é uma mulher extremamente ativa. Ela, na sua casa, apesar de ser muito jovem, não seguiu o resto da família, que já estava voltado para a idolatria, e ela permanece fiel a um Deus único. Apesar de ser uma pessoa muito jovem, ela consegue ter uma linha, um caminho muito bom, muito claro. Ela é uma rosa entre os espinhos, assim descreve o Midrash. Ela está numa casa, quando ela vivia com seus pais, onde as pessoas praticavam uma série de coisas erradas e ela enxergava claramente qual era o caminho divino. Rivka toma uma atitude. Rivka diz, Yaakov, você é o primogênito. Você adquiriu a primogenitura e você merece a primogenitura. Você é o que vai dar continuidade ao caminho espiritual de Yitzhak. Você merece essas bênçãos especiais que Yitzhak pretende dar. Yaakov diz, mas por mais que Yitzhak seja cego, a diferença entre eu e meu irmão é muito grande. No mínimo, no sentido físico, ele é muito cabeludo, muito peludo, e eu não. Então Rivka diz, muito bem, eu vou lhe dar aqui algumas peles de cabrito, enfim, para você colocar sobre si, sobre os braços, enfim, de modo que Yitzhak, quando ele lhe apalpar, ele também veja que você é peludo. E Yaakov fica muito surpreso, a tal ponto Rivka se arrisca a fazer algo que aparentemente não é correto. Mas ela diz, sim, o futuro do nosso povo, da nossa descendência, depende do fato de você receber essa bênção. E nesse caso, eu vou precisar usar de todos os recursos para que você tenha essa bênção, para que o povo judeu mereça essa bênção. Yaakov, então, entra, Rivka prepara os cozidos da forma como Yitzhak gostava. Yaakov entra e, antes disso, Rivka diz para ele, um minuto. Tem uma roupa muito especial aqui comigo, que eu quero que você vista ao entrar. Yaakov veste as roupas que Esav pegou de Nimrod, que por sua vez pegou de quem pegou, de Adam, o primeiro ser, que eram roupas divinas. Yaakov entra com essas roupas e serve a Yitzhak a sua refeição. Yitzhak imediatamente observa, eu sinto a presença do paraíso nesta sala. E ele ouve as palavras de Yaakov e ele diz, Hakol kol Yaakov v'hayadayim yedei Esav. A voz é do meu filho Yaakov, porque ele várias vezes disse aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus abençoou. Ele menciona várias vezes Deus na sua conversa. Ele é uma pessoa mais religiosa, vamos chamar assim. A voz é de Yaakov, mas as mãos são de Esav, porque Yaakov está agindo de uma forma muito estranha. Ele parece estar enganando o pai, como Esav, que tenta enganar o pai várias vezes, e falando frases e fazendo coisas, enfim. Estranho, muito estranho. Mas, no entanto, Yitzhak sente que o paraíso está ali presente, o paraíso está presente na roupa que vem do paraíso. Essa roupa originalmente surgiu no paraíso, no Gan Eden. Yaakov carrega consigo também o paraíso. O Zohar explica que, perdão, não é o Zohar, é um livro de Kabbalah, que quando se fala sobre inferno e paraíso, que não é o momento agora de eu me estender sobre isso, mas existe algo semelhante dentro do judaísmo, não é algum lugar no céu e nem é algum lugar lá nas profundezas da terra. Esse livro menciona
que em volta da pessoa existe um ambiente de paraíso, quando a pessoa faz coisas boas, e o contrário, quando a pessoa faz o contrário. Então, existe uma espécie de aura em volta da pessoa. E Yaakov tinha uma aura de divindade, além de a roupa do Gan Eden. E Yitzhak sentiu isso plenamente naquele momento, e ele então abençoa Yaakov com uma série de bênçãos profundas, que até hoje nós mencionamos em várias ocasiões para os nossos filhos, assim por diante. Yaakov sai e imediatamente, logo depois de Yaakov, entra Esav. Ele volta do campo, já com a comida do jeito que Yitzhak queria, e aí então Yitzhak diz, quem é você? E ele diz, eu sou Esav. E ele sente que esse é Esav, porque agora ele sente também que não é mais o Gan Eden que está entrando, tem uma outra aura no ar que não é positiva. E Yitzhak sente isso. E ele diz, então quem entrou, Gam Baruch Iye. Se Deus permitiu que a bênção que foi divina fosse dada para aquele que entrou primeiro, por mais que talvez ele não agiu da forma adequada, aparentemente não, mas Deus quis. Então, Gam Baruch Tie, com certeza ele também é bendito. Esav entra em desespero, porque ele sente que o futuro dele depende dessa bênção, e ele chora para um marmajão, um assassino, enfim, uma pessoa desse calibre, desse caráter, chegar nesse ponto porque ele sentiu que realmente o chão se abriu, ele perdeu o chão. E ele pede, pelo amor de Deus, me dá uma bênção. E aí então Yitzhak diz, eu vou lhe dar uma bênção, mas ela é material. Mishmane haaretz yeh moshavecha. Você vai morar num lugar onde tem muita fartura material. Isso acalmou Esav. Não muito, como nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser, porque Esav sente-se muito vingativo em relação a Yaakov, ele pretende, Deus nos livre, fazer o mal para Yaakov, mas Hashem vai salvá-lo. Eu quero me ater aqui a um pequeno detalhe que se cumpriu com essa brachá que Esav recebeu. A terra de Esav eventualmente foi uma terra fértil. Mas ele viveu em várias terras. Os descendentes de Esav se espalharam por vários lugares. Então, uma curiosidade. Nós encontramos um midrash que diz que no deserto, quando o povo judeu estava 40 anos vagando pelo deserto, eles tinham já a mitzvah de Sukkot. Sim, já no deserto eles tinham essa mitzvah. Em Sukkot, nós temos a mitzvah de pegar um etrog, uma fruta especial, cítrica, e o lulav e outras espécies, e movê-los durante esse Hag, durante essa festa. E o Midrash ele pergunta, o lulav, que é feito de tamareira, é fácil de encontrar no deserto ou nos oásis que tem no deserto. Mas o etrog é uma fruta muito rara, que não tem naquela região. Aliás, um dos poucos lugares onde o etrog, a cidra, enfim, a fruta que a gente usa para o etrog, cresce em natura, naturalmente, é no sul da Itália. É numa região chamada Calábria. Calábria é a ponta da bota da Itália. Reggio de Calabria. E ali você encontra as melhores frutas, enfim, entre elas o etrog, que na Torá é chamada de Pri Etz Hadar, uma fruta formosa, uma fruta especial, algo muito, muito, muito diferente, belo. E o Midrash nos conta que no deserto, quando eles precisavam fazer a brachá do etrog, nuvens vinham da Calábria e traziam etrogim da Calábria, para que eles pudessem fazer a brachá no deserto.
Então, a Calábria é um lugar que cresce frutas formosas. Muito bem. Em vários outros livros, nós vamos encontrar, principalmente nos escritos de Don Yitzhak Abravanel, que viveu no século XV, XVI, ele nasceu em Portugal, enfim, em Lisboa. Ele tem, nos escritos de Don Yitzhak Abravanel, ele traça a origem de um dos povos da Itália em Edom, que é, na verdade, um segundo nome para Esav. Os descendentes de Esav, uma parte deles, veio para a Itália e faz parte da constituição do povo romano-italiano, a tal ponto que um dos descendentes de Esav, o próprio Rashi comenta, o Midrash também, que era Roma. A tal ponto também que se diz que assim como Esav odiava Yaakov, os romanos odiavam o povo judeu. Enfim, é uma longa história, isso vai ser, se Deus quiser, abordado mais adiante, mas a ideia aqui é que na terra de Roma, no sul de Roma, do Império Romano, da bota da Itália, vai crescer a fruta bela, porque essa é uma terra que foi abençoada por Yitzhak, que deu essa brachá para o seu filho Esav. Então, Esav tem na sua terra o etrog in natura, lá no sul da Itália, na Calábria, dali se espalhou para o resto do mundo, foi plantado, enfim, voltou e veio a crescer em vários outros lugares do mundo, graças a brachá de segunda classe, que o Esav recebeu, porque a brachá de primeira classe foi do Yaakov, mas, no entanto, o que Esav queria, que era bênção material, isso ele também recebeu. Ele não ficou sem isso. Yaakov teve as suas brachot e Esav teve lá a sua brachá que Yitzhak lhe deu, mas por causa disso, Yaakov teve que fugir, teve que sair do convívio de Yitzhak para Haran, para buscar uma esposa. E é disso que, Be'ezrat Hashem, nós vamos falar no próximo segmento. É curioso que, como a gente já mencionou antes, o surgimento da religião muçulmana foi séculos, muitos séculos, depois da entrega da Torá. A entrega da Torá ocorreu por volta de 1.200 ou mais anos antes da Era Comum e 600 anos depois é que surgiu o islamismo, a religião muçulmana, Maomé. Ou seja, nós temos 1.800 anos de distância entre a Torá, as tradições da Torá e as tradições muçulmanas. Tá? Então, os povos que se declaram árabes, eles buscaram na Torá alguma relação com algo divino. E eles foram encontrar isso em Ismael, e eles se consideram descendentes de Ismael. E, curiosamente, também, eles relatam o episódio do sacrifício de Yitzhak de uma forma completamente diferente. Eles, os árabes, o Corão, o livro sagrado dos árabes, diz que Abraham recebeu uma ordem de sacrificar Ismael, que já nem vivia mais com ele. Enfim, Ismael teria que ser sacrificado no Har Moriá, e que o herói da história seria Ismael. Então, os árabes rejeitam o povo judeu como, esses são os falsos. Nós é que somos os verdadeiros seguidores de Ibrahim, Abu Ibrahim, do nosso patriarca Abraham, e daí começa toda a questão do litígio, da briga, do querer se apossar de tudo que é judaico, porque eles dizem Ismael é que realmente era o sucessor de Abraham e não Yitzhak. E isso é, infelizmente, uma história que até hoje continua acontecendo com a gente. Os árabes até hoje pleiteiam que eles são os donos daquilo que é nosso. Jerusalém, eles dizem que é deles. Hebron, eles dizem que é deles. E tudo aquilo que teoricamente pertence ao povo judeu, eles dizem que no fundo, pertence a eles. Por quê? Porque eles usam essa narrativa distorcida do episódio do sacrifício de Yitzhak. Aqui tem uma pergunta. Yitzhak era cego o suficiente para não ver a conduta do seu filho Esav. Veja, a questão não é de ele não ver. De acordo com alguns mefarshim,
e eu diria que até a psicologia hoje em dia justificaria, quando você está em sala de aula e você tem um aluno muito bagunceiro, ele não é necessariamente o seu inimigo. Do professor, eu me refiro. Ele muitas vezes pode ser o melhor aluno, cujo potencial não está sendo explorado. E um bom mestre vai saber canalizar essa energia toda caótica desse aluno mal comportado e transformá-lo num aliado e não apenas num inimigo. Os livros dizem que a energia de Esav era do mundo de Tohu e Yitzhak, com certeza, tinha intenção de canalizar essa energia para Kedushá, para o lado da santidade. Então, ele sabia, com certeza, de Esav, mas ele pretendia canalizar essa energia da forma adequada. Consta que na época de Mashiach, realmente, a energia de Esav vai ser canalizada da forma adequada para dentro da Kedushá. Mas, Rivka tinha uma visão muito mais realista. Ela era muito mais pragmática. Rivka, como nós mencionamos antes, cresceu num lar onde ela viu o mal de frente, coisa que Yitzhak não teve a oportunidade de ver. Ele nasceu num lar sagrado. E Rivka percebeu que, nesse momento, Esav não está pronto para ter a sua energia canalizada para o bem, e sim Yaakov. E por isso, todas as bênçãos e tudo deveria ser levado para Yaakov. E a gente vê que o próprio Yitzhak eventualmente concorda com isso. Esav gerou descendentes. Sim, uma parte dos descendentes de Esav provavelmente se encontram em algum lugar do Oriente. É difícil de apontar com exatidão. Por quê? Porque posteriormente, na época do domínio babilônio, dos reis Nabucodonosor e outros reis, eles infelizmente trocaram, tiraram, exilaram uma série de povos do lugar onde eles moravam para outros lugares, e aí houve uma mistura de povos. E a gente hoje em dia realmente não tem muita noção exata de onde estariam cada um desses povos. Por isso que eu mencionei da Yitzhak Abravanel nos seus escritos, que ele localizou uma parte dos descendentes de Esav na península da Itália, entre os vários povos que compuseram o povo romano. Então, ali estariam, talvez ainda hoje, mas difícil, novamente. Não esqueçam que por volta de 453 ou algo do gênero, posso contar com a data não muito exata, os bárbaros, o do Arco, enfim, e outros invadem a Itália, e aí então acaba o Império Romano Ocidental, e aí os bárbaros se misturam com os povos romanos e fica uma bagunça, a gente não sabe mais quem é quem, então é difícil apontar quem é exatamente o descendente de Esav. Curiosamente, um dos poucos descendentes de Esav é Amalek, e nós vamos encontrar Amalek na pessoa de Haman, na história de Purim. Ele sim era descendente de Esav. Uma pergunta que está aqui, por que Yitzhak ficou chateado de ter dado Abraham por Yaakov em vez de Esav, já que ele sentia que Yaakov era mais leve? Bem, vejam bem, ele não ficou chateado, ele queria elevar Esav. E ele percebeu que Hashem lhe deu a inspiração divina para Yaakov. E por que Esav estava chorando? Porque Yitzhak não estava sentindo mais a inspiração divina para abençoar Esav. Ou seja, Hashem quis que Abraham fosse para Yaakov e não para Esav. Então a gente encontra aqui uma coisa bastante curiosa. Yitzhak queria elevar Esav e Hashem fez com que ele elevasse Yaakov. Porque a descendência passaria através, a descendência espiritual de Yitzhak passaria através de Yaakov e não de Esav, a tal ponto que Esav vai se separar de seu irmão Yaakov e vai morar para aquele lado da Pérsia, da Arábia Saudita, enfim, originalmente, enquanto que Yaakov vai voltar para Israel, porque essa é a terra que Hashem prometeu para Abraham,
e depois também para Yitzhak, e depois novamente para Yaakov. Então esse é o local onde ele vai ficar. Mais uma pergunta. Hashem queria que Abraham fosse para Yaakov porque ele ficar castigado depois de ter feito isso. Eu não sei aonde ele foi castigado. Eu não vejo isso em nenhum trecho, pelo menos que eu me lembre. Não houve nada. O que ele disse é: se você for amaldiçoado pelo seu pai, que as maldições recaiam sobre mim. Mas não aconteceu nada disso e, obviamente, ele que eu lembre, pelo menos que eu saiba, ela não foi castigada. O que Yaakov aprendia com Shem? Nós vamos lá mais para frente. Vejam bem, a pergunta seria assim: o que se ensinava nessa yeshiva, nessa academia de estudos divinos de Noah? Porque, na verdade, Shem era o filho de Noah e essa academia já existia desde a época de Noah. Noah ensinava as 7 mitzvot universais e toda a história da humanidade desde a criação do mundo. Essa tradição foi passada para Abraham, quando Abraham teve a oportunidade de conhecer, de fugir, vamos dizer assim, de Ur Kasdim, e conhecer Noah e aprender com ele os ensinamentos dos 7 leis universais, além da história, da narrativa da criação do mundo. E aqui a gente vai ter também todos esses ensinamentos sendo desenvolvidos ao longo das gerações, de Noah para Shem, de Shem depois para Ever, seu filho, neto, e assim por diante. E aí, então, eles vão aprendendo, vão passando essa tradição. Eu comentei no módulo 1 que é possível, e existe um livro chamado Universal Jewish History, de um autor chamado Philip Bieberfield. É um livro antigo. O livro começou a ser editado por volta de, eu acho, 48. Ele terminou de ser editado nos anos 70. Enfim, são vários volumes. Esse estudo é muito interessante, muitíssimo interessante. Eu não tive a oportunidade de estudar a fundo como eu gostaria, nem seria possível passar isso numa aula, porque ele faz um estudo extremamente curioso. Ele une o Midrash, os ensinamentos históricos do Midrash, com os achados arqueológicos do Oriente Médio, o que é fascinante. E ele mostra a relação entre eles, e num dado momento ele mostra como que o código de Hammurabi tem uma relação com o código da Torá, mas que você vê claramente no código de Hammurabi que já há uma distorção de conceitos anteriores, que seriam as 7 mitzvot universais, que infelizmente foram adaptadas aos interesses da época de Hammurabi. Então, a gente vê que já naquela época existia um código de leis que estava sendo estudado, que foi eventualmente deturpado por outros povos, mas que Noah, Shem e Ever, nessa sua yeshiva, nessa sua academia, ensinavam em Shalem, que seria a cidade baixa de Jerusalém, e isso existia também na época de Abraham, na época de Yitzhak, nós vamos ver mais adiante, que também Yaakov estudou nessa academia, nessa yeshiva, e aí ele faz contato com alguém que teve contato direto com aqueles que estavam presentes na criação do mundo, na origem da humanidade e da tradição divina para toda a humanidade. A todos, Shavuot Tov, tudo de bom, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima aula.